Queridos e queridas, bora para continuar aqui com a nossa brincadeira. Deixa eu só ajustar aqui a câmerazinha. Então vamos lá. Então assim, agora nós vamos falar sobre taxas equivalentes. Então, quando nós estamos tratando sobre juros lineares, né, estamos tratando sobre capitalização linear, taxas equivalentes nada mais são do que você simplesmente dividir um pelo outro. Como assim? Então, lembremos a fórmula, né? Eu sempre vou escrever a fórmula que é para a gente poder ficar lembrando, tá? Então, eu vou escrever com as variáveis da taxa composta, tá bom? Dos juros compostos. Então, nós estamos falando sobre valor futuro, paparará papá, e vamos lá, tem que fechar e abrir de novo. Não, vamos novamente, às vezes dá umas bugadinhas aqui nessa bodega, né? Vamos lá novamente. Pau. Pronto, agora foi. Então é o seguinte. Então, como é que é do juros linear? Né? Então, nós temos o valor futuro, nada mais é do que valor presente, 1 mais taxa tempo. Então, quando nós estamos tratando dessa forma, e como é algo linear, eu simplesmente posso dividir pelo tempo. Não tem problema nenhum, tanto que é multiplicado linearmente por tempo e a taxa é multiplicada linearmente pelo tempo. Então, isso quer dizer que se eu tenho 12% de juros ao ano, eu vou ter 1% de juros ao mês. E se eu quiser pegar por dia, por exemplo, eu posso pegar esse 1% e dividir por 30, né? Ou se eu quiser dividir, sei lá, por 365, né? Para poder, o 12 dividir por 365, aí eu vou pegar por dia, e assim por diante. 6% é por semestre. A proporção ela é linear. Eu consigo ver essa proporcionalidade linearmente, né? Eu posso, inclusive, pegar e simplesmente dividir um pelo outro e já era. Agora, quando nós estamos tratando sobre capitalizações compostas, né, tanto que a fórmula em si também muda, né, valor futuro é igual a valor presente multiplicado por 1 mais taxa elevada a tempo, pelo fato de estar elevado a tempo, a proporção é diferente. O jeito que nós temos que fazer para podermos obter esses valores proporcionais são de formas diferentes. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de uma média geométrica. Que caramba é uma média geométrica? Simplesmente, entre aspas, né, você tira a raiz da bendita da sua taxa anual ou da sua taxa de um determinado período para um outro. Então aqui, por exemplo, eu não peguei 12 e dividi pela taxa ao qual eu tenho que fazer. Então esse daqui, esse meu denominador, ela é a taxa a qual eu quero. Então, se eu dividir por 12, eu vou ter um mês. Se eu dividir por 2, eu vou ter por semestre. Se eu dividir por 3, eu vou ter por trimestre. Né? Se eu dividir por 4, eu vou ter por quadrimestre. Se eu dividir por 365, eu vou ter por dia. E assim sucessivamente. Tá? Essas são as proporções. Agora, quando nós estamos tratando sobre taxas exponenciais, nós temos que fazer a raiz geométrica. Aqui como que fica? Então, se eu quiser pegar, por exemplo, uma taxa de um determinado período, vou colocar aqui no livro, e que é igual ao quê? É igual a taxa 1 mais a taxa ao qual eu tenho, menos 1. Simples assim. Ah, e aqui, que, tá bom? Aqui é o prazo, aqui é o equivalente ao qual eu quero. Então, aqui, se eu tenho 12% ao ano e eu quero pegar 1% ao mês na taxa linear, eu faço dessa forma, eu simplesmente divido pela quantidade de tempo ao qual eu quero. Quando eu estou tratando de exponencial, eu tenho que tirar a raiz do tempo ao qual eu quero. Então, por exemplo, eu tenho aqui 12% ao ano, beleza? Quanto que é ao mês? Eu simplesmente vou pegar, deixa eu abrir primeiro de tudo aqui a calculadora, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora, porque eu não vou saber fazer esse cálculo de cabeça. Então, eu vou ter que fazer aqui. Primeiro de tudo, como eu tenho 1 mais, eu tenho que somar com o decimal. Então, 0,12, que é a minha taxa anual. Então, eu vou tirar 1,12, porque afinal de contas, 1 mais esse i é meu 0,12. 1 mais 12, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar a raiz de 12. Lembra como se tira a raiz de 12? Você eleva
beleza? Ao inverso do valor ao qual você quer. Então, 1 dividido por 12, por exemplo. 1 dividido por 12. Fechou? Pum. Essa é minha... E menos 1, né? Menos 1. Essa é minha taxa mensal. 0,094887. Então, veja que ela é um pouquinho menor que 1%. É 0,00948. 0,949. Vai, dá para colocar... Então, o I aqui de 12, então vai ser em torno de, né, 0,9489. 0,0, não, 0, perdão, 0,9489. 9489%. Se eu quiser colocar decimal, é exatamente desse jeito, 9489, tá certo? Se eu quiser deixar decimal, é simplesmente colocar daquele jeito mesmo, 0,0094889 paranãs, 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 né? Então, quando você está querendo pegar proporcional, é desse jeito. Então, veja que eu preciso de um juros menor quando eu estou tratando de uma taxa exponencial, eu estou tratando de um juros composto, para poder ter praticamente a mesma proporção. Lembram, não sei se vocês chegaram a falar de determinados vídeos, né? Que, beleza. Então, e se eu tiver isso, vamos fazer agora a operação contrária. Como é que eu consigo fazer isso de um determinado ano? Né? Então, eu quero transformar de um período menor para um período maior. Como é que eu faço? Veja que a fórmula que eu tenho aqui, eu tenho tirando a raiz disso. Quando eu quero fazer a operação contrária, ou seja, eu quero pegar esse valor e eu quero aumentá-lo, eu simplesmente pego a minha taxa, né? 1 mais a taxa, elevo ao valor que eu quero, né? Que eu vou chamar aqui de Q do mesmo jeito, menos 1. E aí eu vou ter a minha taxa anual. Então, que nem eu sempre falo, né? Pelo menos por enquanto. Putz, é uma questão de investimento. Se alguém prometer para você tanto, tome muito cuidado com o que a pessoa está querendo falar. Pelo menos atual, lógico, eu estou tratando do dia 5/9 de 2021. Né? Isso não é uma dica de investimento, é uma coisa que eu simplesmente sigo. Quanto que é mais ou menos por mês? Putz, se você conseguir tirar, sei lá, tipo 0,8%, né, dado que a taxa Selic aumentou, a inflação também está alta, 0,8% já está bom por mês. Quanto que isso tira ao ano? Então, 0,008, porque eu estou tratando de 0,8%. Mais 1. Não se esqueçam de colocar o mais 1, porque se você elevar qualquer valor menor que 1, maior que 0, né, a tendência ele ir a 0. Tá bom? O limite dessa função é ir a 0. Então, toma muito cuidado com isso. Beleza? Então, eu tenho aqui 0,008. 1,008, perdão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou elevar ele a 12, porque eu quero saber quanto que é isso, meu proporcional de uma taxa anual. Ó. Aí se eu quiser saber o número, menos 1, por exemplo. São 10%. 10% ao ano. Então 0,8% ao mês me dá em torno de um rendimento de 10% ao ano. Né? Em termos gerais, se a inflação for 8%, eu vou ter 2% de rendimento real. Né? Vamos colocar assim, bem a grosso modo. Tá bom? Então, essa é a forma que nós temos que fazer para elevarmos valores ou diminuirmos valores. Né? Proporções de taxas. Se eu quero pegar de uma taxa maior e trazer ela para uma taxa menor no seguinte sentido de intervalo. Eu quero trazer em intervalos menores, eu faço o quê? Eu tiro uma média geométrica. Então eu vou ter aqui, eu vou colocar de I, eu vou chamar de I de P, tá bom? Que eu quero saber qual que é eu vou chamar de I de tempo, que eu vou chamar de I de tempo, tá bom? Então eu vou tirar aqui raiz de tempo, beleza? 1 mais taxa menos 1. E esse menos 1 é para você ver a taxa em decimal, tá bom? Se você não quiser ver a taxa em decimal, né, simplesmente você vai pegar as vezes e depois você multiplica por 100, tá? Você pega esse resultado, depois você multiplica por 100, você vai ter o resultado em porcentagem. Ou seja, se você quer o resultado em porcentagem, você simplesmente depois você pega e multiplica por 100, tá bom? Aí você vai ter em porcentagem. Caso você não consiga muito bem assimilar a questão dos decimais. Beleza? Agora, isso daqui é para você diminuir.
Na verdade, você está aumentando os períodos, né? Mas eu digo diminuir assim. Putz, você está no anual, você vai para um trimestral, você vai para um mensal, você vai para um diário, né? Você tira a raiz, você faz uma média geométrica em cima disso. Agora, se você quer aumentar, então você quer ver a proporcionalidade, você vai fazer o quê? Você vai fazer 1 mais taxa elevado ao tempo, beleza? Menos 1. E caso você queira saber em porcentagem, você simplesmente pega o resultado e depois você multiplica por 100. E aí você vai ter o resultado em porcentagem, tá bom? Caso você só queira o decimal, é só esse pedaço. Caso você queira em porcentagem, você pega e multiplica por 100, tá bom? Aí o resultado que vai aparecer vai ser o porcentagem. Por exemplo, aqui, tá desse jeito, aí eu pego aqui e multiplico por 100, por exemplo. 10,03%, tá? Aí eu vou ter aqui em porcentagem, tá bom? Eu não estou tendo aqui em decimal. Eu não posso pegar simplesmente multiplicar por 10 ou algum outro valor, porque senão vai dar um valor errado, tá? Isso daqui é simplesmente para uma representação numérica para você poder bater o olho e falar, ah, beleza, então isso daqui é porcentagem. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.